Boa tarde, professor Gabriel. Meu nome é Avner. Acho que é a primeira vez que a gente está conversando. Eu sou aluno aqui do doutorado na FEA USP, sou orientado do professor Botelho. A gente está cursando nesse semestre a disciplina de projetos de tese. Então, um dos objetivos da disciplina é a gente enviar o nosso projeto para um avaliador de fora. E como a gente está com esse contato com o senhor, assim como a gente mandou para a FAPESP CNPq a proposta de doutorado sanduíche para eu poder ir para a Bocconi no ano que vem, então o professor Botelho sugeriu que o senhor me avaliasse no atual estado do meu projeto. Então eu vou falar um pouquinho sobre o meu projeto agora. Você vai poder acompanhar o meu áudio, assim como a apresentação de slides, para ficar mais fácil entender. Acho que depois disso os professores da disciplina, até mesmo o Botelho, vão entrar em contato para que o senhor dê uma nota a partir disso. Eu também não sei se eles vão enviar o projeto em si, mas de qualquer forma, caso seja necessário, eu envio para o senhor o projeto atual. Bom, vamos começar. O título provisório do trabalho ele é Determinantes do saldo de caixa, uma análise sobre os efeitos do conservadorismo contábil e da remuneração dos executivos. A primeira coisa que, de uma forma geral, as organizações elas precisam deixar dinheiro em caixa, e esse tipo de decisão é considerado como uma decisão de investimento, porque a gente tem aquela questão de se a empresa deixa mais ou menos recursos em caixa. Uma das teorias, que é a do trade-off, que indica que pode haver um nível considerado como ideal ou como objetivo de ser mantido. Só que a gente vai entrando nas teorias em si, e dentre elas, um dos pontos centrais do entendimento da gestão do caixa é que se a gente mantém muitos recursos em caixa, a gente tem um problema de agência, que o caixa é considerado como o ativo mais vulnerável às ações oportunísticas do agente. Então ele pode utilizar esse recurso visando os seus próprios interesses de maneira a expropriar o principal. Então a gente tem esse problema de manter muitos recursos em caixa. Por outro lado, se a gente mantém poucos recursos, a gente pode perder, por exemplo, oportunidades de investimentos valiosas que só seriam possíveis se a gente tivesse recursos de maneira tempestiva para aproveitar essas oportunidades de investimento. Então, em primeiro momento, a gente tem que alguns trabalhos eles vão estar trazendo que o mercado brasileiro, as empresas, as companhias brasileiras mantêm poucos recursos em caixa. E isso vem de encontro com a teoria, porque a gente tem um cenário de restrição financeira, onde a manutenção de saldos maiores de caixa poderia ser considerada como uma vantagem competitiva, porque a gente sabe que a gente tem um cenário de restrição e muitos estudos trazem que os recursos externos via fontes de financiamento não são considerados como substitutos ideais dos fluxos de caixa gerado pela empresa. Então, considera-se que a manutenção de saldos de caixa maiores seriam benéficos para as companhias brasileiras, no caso da existência de mecanismos robustos para controlarem as ações oportunísticas do gestor, que pode fazer mau uso do caixa quando a gente tem percentuais maiores alocados. Bom, então aí que a gente insere a questão do conservadorismo contábil como um mecanismo de governança. A gente pode ver que alguns trabalhos eles vão estar trazendo que a gente tem o conservadorismo como uma resposta ex ante aos incentivos oportunistas, nos incentivos do gestor dentro da empresa, para ele estar relatando de maneira tempestiva as perdas em relação aos ganhos, para você ter um melhor reconhecimento e os investidores em si saberem, por exemplo, se eles tiram os seus recursos daquela empresa ou não. Bem como a gente tem essa questão do conservadorismo como uma resposta ex post
que o gestor, a partir de um comportamento oportunístico, por exemplo, ele pode esconder uma notícia, por exemplo, se ele vai se aposentar ou se ele tem parte da sua remuneração baseada em ações da empresa, então ele não tem incentivo para divulgar isso, ou ele vai divulgar, segurar esse tipo de informação até o máximo com que ele puder. Então a gente tem um trabalho do Ahmed e do Elmond de 2011 que eles vão estar trazendo que o conservadorismo contábil ele melhora a confiabilidade dos números contábeis, reduzindo o viés para exagero, permitindo, portanto, que os acionistas e o conselho de administração monitorem as ações do agente e também realizem um processo de tomada de decisão com maior acurácia. Então, sob níveis de conservadorismo mais elevados, os gestores eles são obrigados a reportar mais rapidamente qualquer possível resultado negativo de algum projeto. Então, se você sabe esse tipo de informação, se ela é divulgada mais tempestivamente, a gente pode frear esse projeto, por exemplo, do que a gente deixar esse projeto à frente até que a gente descobre que o gestor escondeu alguma informação que brecaria esse projeto antes. Então, o Watts, num trabalho seu de 2003, um dos trabalhos, que a gente tem 2 esse ano, ele fala sugere que o conservadorismo permite aos gestores e aos acionistas captar sinais iniciais sobre a rentabilidade de um projeto, sob a supervisão de determinado gestor, e esses sinais iniciais permitem que ele intervenha a tempo para reprogramar todas essas ações da empresa, inclusive freando possíveis ações oportunísticas do gestor. Então, aí que entra a questão da remuneração em si do gestor, até mesmo da sua influência, de quanto tempo ele vai estar lá, porque se a gente pensar que o gestor ele vai sair da empresa, ele então não tem nenhum incentivo para ser mais conservador, ele vai postergar qualquer tipo de informação negativa que influencie parte da sua remuneração, porque ele vai querer maximizar a sua função de utilidade e depois ele sai da empresa e para ele está tudo bem, ele não vai ser prejudicado com isso, mas os acionistas, por exemplo, vão ser prejudicados. Então, a forma pela qual o gestor é remunerado, toda essa questão dos tipos de remuneração que ele tem durante estando na empresa é um fator que provavelmente vai influenciar nisso e a maneira pela qual ele vai utilizar o caixa. Então, a gente tem essa questão de como ele é remunerado, bem como em relação à propensão ao risco. A gente tem uma literatura que já fala disso, em relação a qual a propensão do risco que o gestor tem e como que isso vai influenciar nas políticas financeiras da empresa. É que a gente propõe algo específico em relação ao caixa, porque a gente pode ter, por exemplo, que ele é mais propenso ao risco, ele pode utilizar mais o caixa da empresa, a gente também tem toda essa discussão. Então a gente entra em específico na questão de pesquisa e a hipótese. Então a primeira questão de pesquisa é que a prática do conservadorismo contábil está associada a um maior nível de reservas de caixa. Então a gente espera que as empresas mais conservadoras mantenham níveis maiores de caixa, haja vista que o conservadorismo contábil, segundo Lafond e Watts, reduz os custos de agência associados à assimetria informacional, o que por sua vez representaria um mecanismo robusto de mitigação dos conflitos de agência relacionados ao mau uso do caixa, especialmente nas empresas que precisam manter percentuais maiores seus ativos em caixa, como seria o caso brasileiro, porém a gente vê que as empresas não mantêm grandes percentuais dos seus ativos em caixa. Então, a gente tem a primeira hipótese do trabalho, que é o nível de conservadorismo contábil está positivamente associado com as reservas de caixa. Então, o primeiro objetivo é lançar luz sobre os efeitos das diferentes métricas ou proxies de conservadorismo contábil sobre os níveis de caixa das companhias brasileiras e norte-americanas. Aqui a gente entra um pouquinho da questão dos Estados Unidos. Já vou até adiantar, mas a gente vai poder comparar em relação ao mercado em desenvolvimento com o mercado considerado como mais desenvolvido, que é o norte-americano. Então, até aqui a gente pode, no slide anterior, a gente pode criar subhipóteses, e uma delas seria que o efeito marginal do conservadorismo, por exemplo, nos Estados Unidos,
seria menor, porque aqui a gente tem outros tipos de mecanismos de governança mais robustos. Então, uma das hipóteses que pode ser desenvolvida é que o efeito marginal do conservadorismo contábil em relação aos níveis de caixa é menor nos Estados Unidos, porque a gente tem outros tipos de mecanismos, como de governança corporativa, que permitiriam, que já teriam esse efeito. Então, a gente vai entrar na segunda questão de pesquisa, em relação a se a forma pelo qual o gestor é remunerado influencia a maneira que ele utiliza as reservas de caixa. Então, a gente tem que a aversão ao risco gerencial um problema de agência grave, que, por sua vez, leva os gestores a reduzirem os riscos de uma firma às custas da riqueza dos acionistas. Então, outra forma de tentar, o Jensen e o Macklin, no trabalho seminal deles, eles vão trazer que a forma pelo qual o gestor é remunerado pode ser uma maneira de alinhar os interesses, em específico, falando da sua remuneração baseada em ações, mas a gente vai ter outra literatura que critica esse fato, mas acho que estudar isso é uma oportunidade muito boa para a gente poder entender esse efeito no caixa, dado ele ser discricionário e ser muito fácil de um gestor, do agente, expropriar esse recurso. Então a gente entra na segunda hipótese de pesquisa da tese, que o nível das reservas de caixa está negativamente associado à volatilidade dos preços das ações. Então o segundo objetivo é analisar se a forma pelo qual o gestor é remunerado influencia os saldos de caixa das companhias brasileiras e norte-americanas. A justificativa dessa tese, primeiro, que a gente tem essa grande discussão sobre a relevância do conservadorismo contábil ao longo da década, se o princípio da prudência deveria ser, dado que ASB e o FASB adotaram que o conservadorismo fere a neutralidade das demonstrações contábeis, então ele inseriria nas informações contábeis no viés. Porém, a gente tem diversos estudos que trazem que o conservadorismo contábil em si é algo desejável para as informações contábeis, bem como para os investidores. Então, alguns estudos vão estar trazendo, por exemplo, que a gente reduz os custos de agência, melhora a qualidade da informação contábil, assim como outros estudos citados no trabalho falam, por exemplo, que o risco de você ter um crash no preço das ações é muito menor a partir de políticas mais conservadoras. Então a gente tem toda essa discussão de como que seria o benefício do conservadorismo, especialmente para o mercado brasileiro, que a gente não sabe ainda quais mecanismos, além dos tradicionais de governança corporativa, por exemplo, os níveis especiais da Bolsa, quais mecanismos que poderiam reduzir os problemas da vulnerabilidade do caixa, que poderiam fazer as empresas brasileiras manterem percentuais maiores dos seus ativos em caixa, dado que a gente está no cenário de restrição e que a manutenção de reservas maiores a partir de mecanismos que consigam reduzir a vulnerabilidade do caixa, para as empresas aproveitarem essas oportunidades de investimento, visto que o mercado penaliza as empresas que mantêm saldos de caixa mais elevados, sem que haja mecanismos para evitar esse comportamento oportunístico do gestor. Então a gente tem todo esse cenário no mercado brasileiro de altas taxas de juros, de recessão financeira e baixa proteção aos acionistas. E a gente vai poder comparar esses resultados com o mercado norte-americano, então a gente vai ter um número de observações de amostra muito maior, a gente vai poder comparar todos esses efeitos. Aí a gente pode fazer os papers oriundos da tese mais voltados para o Brasil, depois papers mais voltados para o mercado americano. Isso é uma discussão que a gente pode ter agora, mas acho que a ideia de poder utilizar esses dois países é muito boa, que pode resultar em papers muito, muito bacanas visando publicações internacionais. Justificativas aqui do mercado brasileiro eu já falei. Então essa tese tem o potencial de fazer contribuições importantes, tanto no âmbito acadêmico quanto da perspectiva relatória e prática. Primeiro, mostrando que o princípio do conservadorismo, da prudência, deveria voltar, que ele realmente traz benefícios. E a gente tem essa lacuna que a gente não sabe se
quais mecanismos claros que a gente poderia utilizar na redução dos problemas de agência relacionados ao uso do caixa. E a gente sabe que o mercado penaliza as empresas que mantenham maiores recursos em caixas sem mecanismos robustos para evitar o seu mau uso. Então, a gente parte que a partir do princípio da prudência, a gente espera que as companhias situadas no mercado emergente, como o brasileiro, com maior restrição financeira, eles possam manter maiores saldos sem que o agente exproprie isso. Acho que isso aqui eu já falei. Então, em relação à tomada de decisão do gestor, então parte do processo de tomada a gente vai estar relacionada a projetos de investimento. Então, um tipo de incentivo que é oferecido ao gestor, em especial a forma pelo qual ele é remunerado, pode resultar uma diferente atitude frente ao risco. Então, a gente espera que a gente contribua com isso também. E sob a perspectiva prática, as evidências que serão emitidas podem contribuir na criação de melhores estruturas de incentivos e remuneração, visto que a forma pelo qual o gestor é remunerado pode representar um fator decisivo e até esse momento não devidamente explorado em relação a como ele faz uso das reservas de caixa, dado mais uma vez a sua discricionariedade. E em relação à perspectiva regulatória, a gente argumenta que os resultados podem contribuir indicando que adotar números contábeis mais conservadores tem o potencial de trazer benefícios econômicos reais para as organizações e o mercado como um todo. Bom, de uma forma geral, nós vamos utilizar as demonstrações financeiras trimestrais das empresas brasileiras e norte-americanas. As brasileiras eu sei que a gente tem na Thomson, mas a norte-americana ainda não verifiquei isso. Mas dando certo do período do doutorado sanduíche, eu espero conseguir acesso às bases de dados da Universidade de Bocconi, em especial na Compustat, para a gente conseguir aumentar esse número amostral. Inicialmente a gente pensou de começar em 2008, visto que a gente tem aqui a obrigatoriedade da demonstração do fluxo de caixa. Então, para a gente aumentar a validade interna da pesquisa, a gente vai ter que utilizar a partir daí, ou se não depois, porque antes a gente não tem essa obrigação e nos Estados Unidos a gente já tinha isso. Então, para a gente conseguir comparar os resultados, a gente precisa de variáveis que sejam mais próximas uma das outras. Porém, a gente ainda tem uma limitação, até o senhor pode perceber a partir desse áudio, na questão da remuneração de preferência ao risco. Eu não sei se a gente vai conseguir dados a partir de 2008 e 2009, mas de 2010 a gente tem certeza que vai conseguir. Então, talvez a gente mude esse período de inicial, ou 2008 ou ficando 2010, ou talvez a gente expanda o final para 2018, mas vai depender do andamento do trabalho. A técnica que a gente vai utilizar é o método dos momentos generalizados para dados em painel. A gente vai estar tratando em especial o trabalho do Oscan e Oscan 2004, que a endogeneidade é um problema muito sério no caixa, que o caixa do ano anterior, espera-se que o gestor mantenha percentuais parecidos esse ano. Então a gente vai entrar numa discussão que a endogeneidade é um fator muito relevante e a gente precisa controlar isso nos estudos relacionados a cash holding. Então a gente tem essa justificativa teórica subjacente para estar utilizando dados em painel com o método do momento finalizado para tentar contornar essa questão. Então a gente tem dois modelos prévios, que a gente vai ter as proxies de conservadorismo, mas ela é um payout de dividendos, tangibilidade de ativo, dívida de curto prazo, tamanho, alavancagem, grau de endividamento, a volatilidade do fluxo de caixa, oportunidade de investimento, ROA, No Cash Substitutes, que é o CCL, mas dependendo do ano inicial a gente vai ter que controlar pela adoção das FRS, mais uma variável de controle em relação às indústrias, mais a prudência. Então esse seria o primeiro modelo para a questão do conservadorismo. E a gente tem um segundo modelo na questão da remuneração perfil risco. A gente vai ter que aprofundar mais nisso. De uma forma geral, as duas variáveis diferentes aqui em relação às proxies de remuneração, assim como a idade do executivo, que é um fator que com certeza muitos estudos trazem que influencia nas políticas financeiras da empresa de uma forma geral. E as demais variáveis são variáveis de controle que já estão lá no primeiro modelo. E é isso, professor. Muito obrigado. Fico feliz que o senhor tenha me ouvido. E
É isso. Até uma próxima. Muito obrigado.